Então, eu estava ouvindo esse podcast e queria chamar a atenção de vocês para aqueles que entendem inglês, né? É, Exitification with Cory Doctorow. É um episódio do podcast Better Offline. O episódio mais recente também é muito bom. O episódio que saiu essa semana é sobre o cara tá fazendo essa aposta de que a inteligência artificial é uma bolha. Uma coisa que a gente pode estar falando já faz um tempo, mas aí o pessoal tá firmando o pé agora, dizendo que ah, essas empresas possivelmente vão cair, a OpenAI e uma outra lá que eu não me lembro o nome, porque a promessa é grande demais e eles não estão conseguindo desenvolver uma coisa que renda. Basicamente, eles estão perdendo dinheiro ainda, milhões, né? Tá, mas enfim, esse é o último episódio. Esse é outro episódio, né, que é sobre a enxitificação, né? Então, acho que até o Eduf já fez um episódio sobre essa coisa que todas essas empresas elas pioram a experiência do usuário, né? Mas não é só, né, tecnologia, mas também no capitalismo de forma geral, quando a empresa se aproxima de se tornar um monopólio, ou se aproxima de tomar o poder, né, o consumidor ele precisa apelar para o poder do Estado, para o Estado regular, porque senão a tendência é eles explorarem a situação o máximo possível, que é o que eles fazem, né? Então, o Ed Zitron, que é o host desse podcast, fala com o Cory Doctorow e o Brian Merchant. O Brian Merchant é um cara que escreveu uma história dos luditas, que você vê também no outro podcast que eu recomendo muito, que é esse aqui, Tech Won't Save Us. Então, quem entende inglês, quem está interessado na crítica desses tech bros, desses bilionários, dessa noção de tecnologia como, né, Salvador, esse pessoal que ainda tá pensando que nem o Isaac Asimov nos anos 50, assim, não chegou no Philip K. Dick, né? Até um comentário que eles fazem nesse outro podcast, no Better Offline, nesse episódio mesmo, em Citification, é que a leitura que eles fazem de ficção científica, esses tech bros como o Elon Musk, eles olham a distopia e dizem, não, é isso mesmo, o carro lá que o cara fez, baseado meio que no Blade Runner, quanto mais horrível, mais bonito, assim, mais ou menos, quase isso, assim, né? Então é uma mistura, às vezes uma mistura da esperança da ficção científica dos anos 50, né? Pré ah, o desenvolvimento da corrida espacial, etc., com os desenvolvimentos pós acidentes nucleares e assim por diante, né? Cyberpunk, etc., e o Philip K. Dick. Né? Então é bem interessante como eles fazem, leem mal a ficção científica, né? O Cory Doctorow é um escritor de ficção científica, é por isso que ele está preocupado com isso, né? Então, é aqui, How the AI Bubble Bursts. Esse é o último episódio agora de 14 de agosto que eu vi essa semana. Esse aqui é o logo deles, eu recomendo bastante. Então, eu estou pensando aqui em fazer várias áreas aqui nesse podcast do Diletante Extraordinário, né? Então, aqueles 2 episódios que eu já fiz, que eu estou mexendo no computador, mostrando o que eu faço, vai ser o Pantita dos computadores. Eu vou fazer uma unidade visual, né? E uma playlist ligada a essa coisa de uso de computador. Depois, esse episódio de hoje, né? Eu não sei se eu vou fazer uma coisa de política em geral, ou se eu vou falar de ansiedade da era da informação, achar uma outra palavra para isso. Mas não sei se eu vou fazer junto ou separado, mas eu vou pensar um tópico semelhante a esse, né? Depois o Iliterate vai ser sobre cultura e literatura. Também vou repensar esse título, se esse título tá legal. E o de música, né? O que eu pretendo ainda fazer hoje, se der tempo, se não vai ficar para semana que vem. Mostrar um pouco como eu mexo nos aplicativos de música e etc. Vai ser um macaquinho de realejo, que é como eu me sinto quando eu tô performing. Meu problema interno, não tô dizendo que isso seja assim, né? Mas eu me sinto um macaquinho de realejo quando eu tô, principalmente às vezes, assim, quando eu agrado o público, eu toco o que o público quer ouvir, assim, mais ou menos, né? Eu me sinto um macaquinho de realejo. Até tô pesquisando umas imagens aqui, vou mostrar para vocês, né? Então, claro, eles todos vão ter aqui uma imagem antiga aqui do Rio de Janeiro, né? O homem do realejo é seu macaco. Legal que tem até dá pra comprar um macaquinho de realejo, se você quiser um bonequinho e tal, né? Macaco é um bicho muito simpático, né? Porco e macaco, pelo menos porco a gente come, né? Mas que animal simpático. E gado também é muito simpático, né?
vaca, boi, muito simpático. Tem um macaquinho performando aqui, ó, vários macaquinhos performando, assim, bem legal, né, bem simpa quer dizer, ruim pra eles, né, aí você tá triste, coitadinho. Então, eu vou fazer mais ou menos nisso, né, essa ideia mais ou menos. Então não vou só salientar 2 pontos para quem não tem acesso ao inglês, todo o podcast inteiro eles falam muitas coisas interessantes, né, sobre como essa indústria piora a nossa vida, a nossa experiência de forma geral, né, e tem uma tendência a piorar, o que é pior ainda, né. Então tem uma tendência, a gente entra, a gente obtém certas coisas, aí não consegue sair, porque nossas relações sociais estão presas lá dentro, Twitter, Facebook, né, Instagram, YouTube. Então as nossas relações sociais e parassociais ficam dependendo das empresas, nós não temos mecanismos de portabilidade para sair de um lugar para o outro, assim, quando tem, eles não são legais o suficientes. E daí a gente fica refém, né, cada vez mais refém da loucura desses caras, e é assim que tá acontecendo, né. Então, aí, um ponto que eu achei bem interessante que o Cory Doctorow levantou, e depois eu encontrei, demorei para descobrir o nome do autor que ele menciona, é Salter, como é que é o primeiro nome dele aqui? Molly Salter, né. Então, que ele levantou essa ideia, esse Molly Salter, não sei se é uma mulher ou se é Molly, deve ser mulher, né, também não tenho certeza, mas ela falou, ou ele falou, elo falou que, hã, aqui ele está falando de machine learning, mas todas essas máquinas de essas máquinas que usam, programação estatística, né, para determinar as coisas, né, previsão de o que você vai dizer em sequência, elas são inerentemente conservadoras, porque elas pegam a média, né, então elas pegam aquilo que é o mais senso comum de se falar, e é isso que a tendência delas é sempre ir pelo mínimo denominador comum. E o mínimo denominador comum, ele não é original, não adianta o futuro, né, ele tá sempre se refletindo ao passado e tentando sustentar o passado, que é a ideia do conservadorismo, né. Então, eu achei bem interessante isso, porque nesse momento nós não temos nenhuma razão para pensar que vai ter inteligência geral sendo produzida, né. De fato, essas máquinas, quando a gente usa elas, a gente se surpreende com elas, a princípio, assim, depois talvez usando um pouco mais, a gente já começa a perceber os defeitos delas, né. Mas a princípio elas realmente pelo que elas estão fazendo, que é essa previsão estatística, né, elas até fazem muito, mas o pessoal vende isso como o apocalipse, até a ideia ruim, né, de que essas coisas são ruins, isso faz parte do projeto de venda deles, né. Isso é tão importante que você tem que tomar cuidado com isso, isso faz parte da propaganda, né. Então, vamos ver, acho que está indo para o mesmo caminho. É engraçado que no retiro em janeiro tinha um pessoal falando de Bitcoin e tal, né. Eu assim, criptomoedas e tal, eu assim: "Nossa, não estamos mais em 2021, o pessoal já devia ter um pouco de vergonha de falar nisso". Já caiu essa história, né, por vários motivos, por impacto ambiental, por ser uma pirâmide, um sistema um investimento especulativo, um estilo pirâmide, assim. E por vários motivos também, porque tech bro, né, não soa bem. Ninguém quer ser um tech bro, assim, quer ser uma pessoa que fica falando de crypto bro, pior ainda, né. E daí depois também, depois das criptomoedas, teve essa história de bom, Web 3.0 tá ligado a isso, mas todas aquelas coisas, aqueles FT não sei o quê, né, que tinha. E daí o metaverse também, né, o metaverse caiu, né. Embora esse produto da Apple agora tenha sido lançado, né, com relação a uma coisa parecida e tal, eles botaram as fichas tudo deles na inteligência artificial. E a inteligência artificial, agora essa queda na bolsa que teve semana passada, eles meio que fizeram uma relação com as promessas não cumpridas da área de TI, né. Então eu acho que já está se encaminhando para isso. E 2 citações muito legais ele colocou, o Cory Doctorow. Eu vou falar das 2, uma é de uma figura que eu não conhecia, e a outra
É do Milton Friedman, que é uma pessoa obviamente odiosa, né, que ninguém merece. Mas é interessante o que ele tem a dizer aqui, porque a gente entende um pouco essa mentalidade, né? Então a primeira é do Francis M. Wilhoit, é que o conservadorismo consiste em exatamente uma proposição, a saber, é preciso que haja grupos internos a que a lei proteja, mas a que não se aplique. Ou seja, as pessoas elas têm as pessoas que têm dinheiro, né? Elas são protegidas pela lei, elas têm os advogados do lado dela e tal, etc. Mas quando eles têm que pagar imposto, quando eles têm que ser. Que no Brasil a gente sabe, né? O pessoal que tem um carro importado para atropelar motoqueiro, assim, é, a lei não se aplica, né? A lei se aplica ao pobre, mas ela protege o rico. E daí tem um grupo externo a quem a lei se aplica, mas que não protege, que é os pobres, né? Então, eles são condenados, mas quando eles precisam da lei, quando alguém sacaneia eles, a lei não está do lado deles, né? Então, isso aí, para mim, foi uma observação bem cuidadosa. Assim, o conservadorismo, né, quando eu falo de fascismo e outras extrema-direita e etc., que a gente está sempre falando, o conservadorismo é a mais branda de todas as formas de direita, que a gente pode dizer, é o mais ampla e mais branda. Ela é horrível, mas tem ideias conservadoras, né? A gente quer conservar o ambiente, por exemplo, né? Tem ideias conservadoras que são, se a gente for buscar a raiz do termo e tentar entender o que eles querem, não é tão ruim assim, de um jeito neutro de falar, né? Mas esse cara, ele apontou qual é o problema com o que o pessoal normalmente que se adona da palavra e que usa a palavra, etc, né? Claro, comparado com o fascismo é muito melhor, comparado com... Mas tá na raiz de tudo isso, né? Então todas essas coisas de direita e extrema direita, elas estão vinculadas a essa assimetria básica aqui, né? Então, quem tem a lei não se aplica a ele. E quem a que a lei se aplica, não tem a lei do lado deles, né? Então isso aí, todo mundo concorda, principalmente aqui no Brasil, né? Então o Milton Friedman ele tá falando assim, como é que funcionam as coisas? Ele tá explicando. Como é que eles aprenderam esse pessoal do Trump lá e do Bolsonaro aqui, etc. Somente uma crise real percebida produz mudanças reais. Então eles estão, né, esperando aí acontecer uma enchente, esperando aí acontecer uma coisa horrível, e as coisas horríveis acontecem o tempo todo nesse mundo extremamente rápido, né? Então, quando essa crise ocorre, as ações são tomadas depende das ideias que estão por aí. Essa acredita nessa função básica, a função de quem? Desses escrotos, desse pessoal horrível, né? Desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis até que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável. Então o que eles fazem? Eles ficam ali mantendo essas ideias absurdas deles. Quando vem um problema grave, eles estão prontos ali, né? A ideia já está circulando na cultura. A ideia mais absurda possível, as coisas mais idiotas, mais sem cabimento, assim. As pessoas não têm tempo para examinar, não têm tempo para. A questão é sustentar esses absurdos, né? Trickle-down economics, né? Voodoo economics, né? Que tinha na era Reagan, assim. Essa ideia de aumentar o bolo porque daí a fatia aumenta e tal, etc, né? Então a gente espalha bastante isso. O que a gente está fazendo? A gente está, na verdade, essa primeira citação, a gente está criando uma camada, separando uma camada protegida e tal, ela que espalha essa ideologia, e daí então o resto meio que come essa ideologia em vez de comida, e daí quando vem a crise, a ideia tá pronta, né? Então isso aqui é uma coisa publicitária e maquiavélica e no sentido popular do termo maquiavélico, ou seja, malvada, né? Uma coisa malvada que a esquerda devia aprender a fazer, né? Uh, a gente já foi muito acusado, a esquerda já foi muito acusada de ser propagandistas e etc, mas não tem mais tanto poder assim, né? Então, vamos refletir sobre isso. Esse episódio curto provavelmente vai ao ar